Olá pessoal, sejam bem-vindos para o nosso canal. Na aula de hoje vamos falar sobre classificação dos materiais elétricos. Lembrando que tanto na eletrônica como na eletricidade existem alguns componentes que são feitos de alguns materiais. Lembrando que esses materiais eles podem permitir a condução, isolação ou controle de corrente elétrica. Sendo assim, na aula de hoje vamos falar sobre 3 classes desses materiais que fazem parte do nosso cotidiano. O primeiro material que a gente vai citar é o condutor. O condutor. Faz assim, o condutor. O primeiro material é o condutor. O condutor é um dos materiais que faz parte do nosso cotidiano, pois os condutores eles têm uma característica simples. A sua característica é que este tipo de material ele deixa que a corrente passe por ela sem nenhuma dificuldade. Ou seja, os condutores são materiais que permitem a facilidade de condução da corrente elétrica. Então podemos dizer que condutor, né, permitem, ou seja, facilitam a a condução, ok? Então, um primeiro ponto é este: os condutores facilitam a condução da corrente elétrica. Esta é uma das características principais de um condutor. Mas nós encontramos alguns exemplos de materiais que fazem parte dos condutores. Esses materiais nós temos o cobre, e temos o alumínio e depois temos a prata. Então, esses materiais, como o cobre, o alumínio e a prata, são materiais que fazem parte dos condutores, ou seja, eles são bons condutores de corrente elétrica e eles são usados para transportar a corrente elétrica de um ponto para o outro. E hoje em dia conseguimos ver, por exemplo, o cobre é um dos materiais mais usados, é um dos materiais condutor bastante usado, que são usados para fazer as instalações elétricas residenciais ou industriais. E nós temos o alumínio, que são materiais também bons condutores, que muitas das vezes são usados para linhas de transmissão de corrente elétrica. E temos a prata que também é o melhor condutor, mas mais caro, ok? Mais caro. Então, essa é a primeira classe dos materiais elétricos que fazem parte do nosso cotidiano. Vamos assim apagar e falar sobre o segundo material, que é o isolante. Vamos assim escrever isolante, ok? Isolante. Então, isolante, este é o segundo material que faz parte da classificação dos materiais elétricos. O que é um isolante? O isolante é o tipo de material que impede a passagem da corrente elétrica. Ou seja, este tipo de material, o isolante, ele impede, vamos assim simplificar, impede a corrente, ok? Impede a corrente. Então, o isolante é um tipo de material que impede a passagem da corrente elétrica. E nós temos isso, faz parte da nossa vida. Por exemplo, nós temos alguns exemplos de materiais que são isolantes, como o plástico. O plástico é um dos materiais que faz parte dos isolantes, porque não conduzem corrente elétrica. Temos a borracha, e nós temos também o vidro. Temos o vidro, etc. Ok? Temos o vidro, etc. Então, o plástico, a borracha, o vidro são materiais isolantes. Por quê?
Porque eles impedem a corrente elétrica, ou seja, não permitem a passagem da corrente elétrica. Mas por quê? Por exemplo, eu tenho aqui este marcador, que está aqui, que eu estou a usar ele. Esse marcador, ele é feito de plástico, e é um material que faz parte dos isolantes. Se pegamos, por exemplo, um condutor, né, com uma determinada energia e pormos aqui neste ponto, e eu pegando aqui, não vai haver nenhuma circulação de corrente até a minha mão, ok? Até a minha mão não vai haver uma circulação. Então, se colocamos aqui um condutor com energia, então, logo por ele ser um isolante, esses eletrões do condutor nunca vão chegar até aqui a minha mão. Por quê? Porque ele é um isolante, ele impede, dificultam a passagem da corrente elétrica. Então, não vai dar nenhuma corrente. Ou seja, se eu, por exemplo, né, pegar um plástico, ver num condutor que está com uma diferença de potencial e pôr lá assim, eu aqui não apanho o esticão. Não apanho. Por quê? Porque eu peguei um isolante que é um material que não conduz a passagem da corrente elétrica, né? Por isso que muitas das vezes nos perguntamos, mas por que o plástico, o vidro, a borracha não conduzem a corrente elétrica? Porque fazem parte do isolante. Os isolantes é um tipo de material que a sua estrutura atômica, os seus eletrões estão ligados estritamente ao seu átomo. Por esse motivo, eles não conduzem a corrente elétrica. Então, esse é um dos segundos materiais que faz parte, né, da classificação. Vamos agora falar sobre o último, que é o terceiro, melhor dizer. O terceiro material é os semicondutor. Okay? Semicondutor. Semicondutor, se vês bem, semicondutor. Quer dizer que ele não é totalmente condutor, porque é semi, ok? Porque os semicondutores, pode fazer, eles ficam entre o condutor e o isolante. Assim, os materiais semicondutores ficam entre o condutor e o isolante. Ou seja, eles não são tão bom condutor, como também não são um tão mau condutor. Sabemos que os condutores permitem a passagem da corrente elétrica e o isolante não permite a passagem da corrente elétrica. Então, os semicondutores ficam entre o condutor e isolante. É aqui onde nasce a base da eletrônica. Ou seja, os semicondutores, para eles conduzirem a corrente elétrica, vai depender muito de algumas condições, como temperatura, condições como temperatura, a luz que emitirá sobre o material, a energia, nesse caso térmica, façam assim. Então, os semicondutores são materiais que, para eles conduzirem a corrente elétrica, depende de algumas condições, como a temperatura, como a luz que vai ser, né, posta sobre ela, e a energia térmica, nesse caso, como também a diferença de potencial, né, uma energia externa. Então, é desse modo que os semicondutores poderão conduzir a corrente elétrica. Então, os semicondutores, eles é que revolucionaram a base da eletrônica. A base da eletrônica é feita de semicondutores, ou seja, parte dos componentes eletrônicos são feitos por material semicondutor. E dentre esses materiais, nós conhecemos fazer assim, nós temos dentre esses materiais, nós temos o silício e temos o germânio. Ok? Temos o germânio. Então, o silício e o germânio são esses dois materiais semicondutores que
são bastante usados na eletrônica. Esses materiais, como silícios hermanos, eles é que revolucionaram e permitiram o aparecimento de diodos, transistores e circuitos integrados. Então, os semicondutores são basicamente este tipo de material. Então, hoje falamos sobre a classificação dos materiais elétricos e aprendemos sobre três tipos de materiais: os condutores, isolantes e os semicondutores. Condutores são bons condutores, ou seja, permitem a passagem da corrente elétrica. Temos os isolantes, que impedem a passagem da corrente elétrica. E nós temos o semicondutor, que estão entre um bom condutor e um isolante, que para eles conduzirem vai depender da temperatura, luz, energia térmica, assim sucessivamente. Então, essa foi mais uma aula aleatória do nosso canal. Então, se gostou dessa aula, por favor, deixe o seu like. E se por acaso tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. E se alguma coisa notou, algo que precisamos melhorar nas nossas aulas, também toda opinião é válida, ok? Então, mando um abraço e um bom proveito dos estudos.